Olá pessoal, tudo bem? Sou o Renan, novamente aqui com vocês para o vídeo da terceira semana dessa série de acontecimentos históricos, né? O nosso quadro Aconteceu na História da Igreja. Nós vamos apresentar hoje o vídeo da terceira semana, que cobre os dias de 15 a 21 de janeiro. Como eu mencionei em outros vídeos, nos vídeos anteriores, sintam-se à vontade para fazer qualquer comentário. Se vocês sentirem falta de algum acontecimento que eu não mencionei, podem entrar em contato, que eu vou fazer questão de revisar isso aqui. E convidem outras pessoas, espero que vocês estejam gostando dessa série, compartilhem esse vídeo, convidem outras pessoas para assistir, deixe o seu like para a gente ver que você realmente gostou, né? E vamos para os acontecimentos desta semana de 15 até o dia 21 de janeiro. No dia 15 de janeiro, em 1836, esse evento histórico é muito importante. A primeira presidência reuniu vários portadores do sacerdócio no templo de Kirtland, que ainda não tinha sido dedicado nessa época, né? Ele só veio a ser dedicado em março. E essa reunião foi para reorganizar as presidências dos quóruns de élderes, de sacerdotes, de mestres e de diáconos de Kirtland. E, como é padrão na igreja, todas as indicações foram apoiadas por unanimidade. Eu encontrei e pude ler um resumo dessa reunião, e foi uma reunião muito espiritual, né? Muito significativa, apesar de que o templo ainda não estava dedicado, mas pôde-se sentir um espírito muito forte. Inclusive, o irmão que foi chamado para ser o presidente do Quórum de Élderes, ele era mais velho, né? E ele deu um testemunho muito emotivo, dizendo que ia se dedicar a cumprir com essa função para a qual foi chamado, né? Então, foi realmente um evento importante até para a preparação dos membros para a dedicação do templo de Kirtland. Agora, no dia 17 de janeiro, eu pulei dia 16 porque eu não encontrei nenhum fato nesse dia que eu pudesse destacar aqui, mas se vocês souberem, por favor, avisem que eu vou incluir. No dia 17 de janeiro de 1986, o presidente Thomas S. Monson, que nessa época ele era segundo conselheiro na primeira presidência, dedicou o Templo de Buenos Aires, que é o primeiro templo na Argentina. Vocês podem ver aí uma foto antiga do templo. Ele foi reformado, teve uma ampliação e foi rededicado em 2012. Mas essa é uma imagem dele antes dessa reforma grande. Dia 17 de janeiro de 2020, foi anunciado, né, pela primeira presidência, Fórum dos 12, ajustes nas roupas cerimoniais do templo, né? Apesar de que a gente não fala sobre esses detalhes, os detalhes desses ajustes, mas a igreja fez um anúncio sobre isso, né? Inclusive fez um vídeo, eu vou mostrar para vocês, não o vídeo, mas uma tela do início desse vídeo, chamado As Roupas Sagradas do Templo, que está no canal do YouTube oficial da igreja. Vocês podem até pesquisar depois com esse nome que está aqui mesmo. As Roupas Sagradas do Templo. Ele mostra, de forma bem singela, né, bem discreta as roupas, mas mostra, explica o propósito, para que serve, né, um pouco do significado disso para nós. Vale a pena assistir esse vídeo, é bom porque é uma coisa oficial, então a gente sabe o limite do que a gente pode falar a partir disso aí que a própria igreja compartilha. Também no dia 17 de janeiro, mas um ano atrás, em 2021, já faz um ano, hein? Os membros da primeira presidência do Quórum dos 12, com mais de 70 anos, receberam a vacina contra a Covid-19. Vocês podem ver aí a foto do presidente Nelson, do presidente Oaks, tomando a sua vacina. Aqui o presidente Bala, o Helder Uchtdorf. E na fila depois, já pegando os formulários, está o Helder Christofferson, a esposa dele. Atrás do casal Christofferson está o casal Cook, o Helder Quentin L. Cook, sua esposa Mary. Né? Todos os apóstolos e as esposas deles, né, que tinham 70 anos ou mais, foram vacinados logo no mesmo dia, né? Agendaram todos para o mesmo dia. E eles receberam a vacina deles, não tiveram nenhuma reação grave. Alguns tiveram até Covid ou sintomas de Covid antes, mas eles foram imunizados de forma segura e a tempo, né? Agora, no dia 18 de janeiro, em 1827, casaram-se Joseph Smith Jr. e Emma Hale Smith. Emma Hale, né?
Smith foi o nome de casado dela. Então, esse é o aniversário de casamento deles. Ainda no dia 18 de janeiro, mas em 1865, Orson Pratt e William W. Ritter chegaram na Áustria, foram longe, para iniciar o trabalho missionário. Infelizmente, eles foram expulsos da Áustria pouco tempo depois e não puderam deixar um trabalho que tivesse uma sequência, né? Mas mesmo assim foi um ato muito importante, né? Ter sido o lugar mais a leste da Europa que os apóstolos tinham chegado até essa época. E em 1867, a Deseret Telegraph Company foi inaugurada pela igreja e permitiu a comunicação com o resto dos Estados Unidos. A igreja criou essa companhia telegráfica Deseret porque era a única organização que tinha condições, tanto financeiras quanto de logística, do pessoal, de criar algo assim, né? Mal tinha governo e outras pessoas com condições econômicas de formar empresa. Então, a igreja que tinha que tomar essas iniciativas mesmo. Hoje já não é mais assim, né? E em 1965, aconteceu algo muito importante na história dos Estados Unidos, porque foi a cerimônia de posse de Lyndon Johnson, como presidente dos Estados Unidos, e o Coral do Tabernáculo cantou na cerimônia de posse dele. Né? Foi a primeira vez que o Coral do Tabernáculo cantou na cerimônia de posse. Isso se repetiu outras vezes, a gente vai ver aqui também. Aqui vocês podem ver uma imagem do coro do tabernáculo nesse dia, no ano 65, na posse de Lyndon Johnson, como presidente dos Estados Unidos. Né? Eles aí de frente ao Capitólio, onde o presidente faria o juramento. Ainda no dia 18 de janeiro de 1970, no mesmo dia, foi criada a estaca 500 da igreja, em Fallon, Nevada, estado de Nevada, Estados Unidos. Então foi uma coisa muito interessante. Veja, nessa época tinha 500, na igreja inteira, né? 70. Somente 50 anos, 52 anos atrás. Hoje em dia, eu nem sei quantas tem, mas se não me engano, são mais de 3 mil. E nesse dia faleceu David O. McKay, que serviu como membro do Coro dos Doze Apóstolos de 1906 a 34, como conselheiro na primeira presidência. Ele foi um tempo segundo conselheiro, primeiro conselheiro, de 34 a 51, e presidente da igreja de 51 a 70, quando faleceu. E ele, quando faleceu, foi o presidente da igreja apóstolo que chegou a falecer com mais velho, né, mais longevo de todos. Ele só foi superado por Gordon B. Hinckley. Talvez o presidente Nelson supere ainda, vamos ver, né? Aí vocês têm a imagem dele já bem avançado na idade. E no ano 72 foi dedicado o templo de Ogden, Utah, pelo presidente Joseph Fielding Smith, o presidente da igreja que sucedeu o presidente McKay. Aqui vocês podem ver essas imagens do templo de Ogden, que são imagens antigas, porque ele foi reformado, está bem diferente. Nessa primeira aqui, vocês podem ver o templo de Ogden ao lado do tabernáculo de Ogden, né? E aqui, ele um pouco mais distante com essa placa indicativa, com o nome do templo. Aí ele foi bem reformado, está um modelo totalmente diferente. Dia 19 de janeiro, foi dada uma revelação a Joseph Smith, ele estava em Nauvoo, Illinois, onde foi ordenado que os santos construíssem o templo de Nauvoo, né? Além de realizar batismos pelos mortos, entre outros assuntos, como foram indicados novos líderes para ser chamados, né? Principalmente a presidir estacas, cornos, tudo isso. E essa revelação hoje se encontra na seção 124 de Doutrina e Convênios. É uma seção meio longa, né? Porque essa revelação é bem detalhada, perdão, é bem detalhada em alguns assuntos, mas é uma seção belíssima. E em 1854 foi publicado no jornal Deseret News, que era e ainda hoje um jornal de propriedade da igreja, a adoção oficial do alfabeto Deseret. Esse alfabeto Deseret foi criado a pedido de Brigham Young, membros da igreja que tinham conhecimento de língua, de literatura, de linguística um pouco mais profundo. E é um alfabeto fonético. Então ele registrava por sinais, né, não eram letras exatamente, sons da fala da língua inglesa.
Aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses sinais. Eu não sei se são todos, mas vocês podem ver que tem um sinal, abaixo dele tem uma palavra, onde em negrito está marcada a letra que representa esse som aqui, que está separado abaixo. Então, esse sinal é o som que essa letra tem nessa palavra. O som do P, o som do B, do T, e assim, em cada som da língua inglesa tinha uma representação. Era um alfabeto fonético. Por que foi criado isso? Porque nessa época, é, já existia antes, mas a igreja estava recebendo muitos migrantes de vários países diferentes da Europa. Então, para facilitar o aprendizado da língua inglesa falada, eles criaram esse alfabeto como um alfabeto de transição, né? Mas foi usado por muito pouco tempo, nunca se tornou uma coisa tão oficial assim, a ponto de se passar a ser obrigatório o seu uso. Agora, no dia 20 de janeiro de 1843, Orson Pratt foi reintegrado ao Coro dos Doze. Orson Pratt foi um grande pioneiro da igreja, mas em alguns momentos ele se afastou da liderança de Joseph Smith, né? Então, ele chegou a ser afastado de seus cargos na igreja, mas nesse dia foi reintegrado, felizmente. E no ano 2020, um salto aí de mais de um século, o padre Gary A. Stevenson participou do 36º almoço anual do Memorial Martin Luther King Jr., promovido pela NAACP. Essa NAACP é a sigla em inglês para Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor. É uma organização que foi fundada décadas antes da luta de Martin Luther King Jr. pelos direitos civis dos negros norte-americanos, e é uma organização que tem uma história de parceria com a igreja muito forte, inclusive que foi fortalecida ainda mais durante a presidência do presidente Nelson, né? Ele, inclusive, palestrou, discursou na conferência nacional dessa associação. Ele fez uma doação junto com essa associação para conceder bolsas de estudo para pessoas afro-americanas, né, como eles chamam lá, enfim. E eles honraram a igreja convidando um membro do Coro dos Doze para discursar nesse evento aí do Memorial Martin Luther King no ano 2020. Um pouquinho antes de começar tudo da pandemia, né? Já tinha começado lá na Ásia. Agora, como eu mencionei alguns minutos atrás, né, o Coral do Tabernáculo ele canta em cerimônias de posse de presidentes dos Estados Unidos, né? Qualquer presidente que convidar, o Coral do Tabernáculo vai, né? Eu mencionei Lyndon Johnson, que era do Partido Democrata, aqui tem Richard Nixon, que era republicano, tem outros aí também, em épocas diferentes, né, situações diferentes da história dos Estados Unidos, e o Coro do Tabernáculo sempre está lá para apoiar, a igreja sempre está aqui para apoiar, independente de quem seja o governo, né? A igreja apoia o país. Então, aqui, nesse dia 20 de janeiro, é um dia muito comum de ter posse de presidentes. Então, no ano 69, o Coro Tabernáculo cantou na cerimônia de Richard Nixon, aqui nesse mesmo dia, mas em 81, perdão, o coro cantou em festividades, não na cerimônia de posse, mas em comemorações pela posse de Ronald Reagan como presidente. Aqui tem algumas imagens de um desfile que foi feito e o Coral Tabernáculo cantou nesse desfile. Nessa segunda imagem, vocês podem ver que ao fundo do carro alegórico em que o coro desfilou, fizeram uma réplica, né, dos tubos do órgão do tabernáculo. Ah, e aqui no ano 2001, o coro tabernáculo cantou na cerimônia de posse de George W. Bush, nos Estados Unidos, né? Foi, foi também uma ocasião que nessa foto eles estão fazendo tipo um ensaio geral antes dos demais presentes chegarem, né? Vocês podem ver muita cadeira vazia aí. E em 2017, nessa data também, foi a vez mais recente em que o coro tabernáculo cantou em uma cerimônia de posse presidencial, que foi a de Donald Trump. Aqui vocês podem ver que o coral não está completo, né? Foi só uma parte do coral, porque o espaço foi dividido em três corais. O tabernáculo ficou no meio aí, à esquerda tinha outro coral, a esquerda tinha um, a direita tinha outro, né? Mesmo assim, foi muito importante, né? Dar continuidade
a essa tradição do Coral Tabernáculo ser um exemplo de participação na vida dos Estados Unidos. Dia 21 de janeiro, que já é o último dia dessa semana que nós estamos cobrindo aqui, em 1836, Joseph Smith tem uma visão no templo de Kirtland. Aí o templo ainda não tinha sido dedicado, né, como eu mencionei, mas ele se reuniu no templo de Kirtland, que já estava parcialmente construído, concluído, e nessa visão ele viu que a salvação é possível para aqueles que morrem sem o conhecimento do Evangelho, ou sem conhecer a plenitude do Evangelho, né, dizendo, né? E essa revelação hoje está na seção 137 de Doutrina e Convênios. E é uma seção muito bonita, é até motivo da parte do profeta a descrição que ele faz disso, porque ele tem até uma visão de alguns familiares seus, como seu irmão Alvin, né, que havia falecido antes de tudo ser restaurado. E no ano 1900, veja que curiosidade, é até engraçada essa notícia, a gigantesca, e esse adjetivo, gigantesca, eu estou usando porque eu encontrei em um documento da igreja, onde a igreja menciona isso, a própria igreja menciona que era gigantesca a estaca Salt Lake City, porque ela tinha apenas 55 alas e ela cobria todo o vale do Lago Salgado, né? Que é a região mais central ali de Utah. Ela foi dividida, continuou a existir a estaca Salt Lake, foram formadas as estacas Jordan e Granite. Foi a primeira divisão de estaca nessa região, né? Essa estaca nunca tinha sido dividida desde que foi formada quando os santos chegaram lá no Lago Salgado. E essa foi a primeira vez que dividiu e esperaram bastante, né? Até engraçado. Hoje em dia, qualquer estaca com 10 alas já quer dividir, essa aí esperou ter 55 e várias décadas para poder dividir, né? Hoje em dia seria impensável uma coisa dessas. E, para terminar aqui, no dia 21 de janeiro ainda, faleceu o Elder Charles A. Callis, em 1947. Ele era natural da Irlanda e serviu como membro do Quórum dos Doze, de 1933 a 47. Né? Era muito comum muitos membros da igreja não serem naturais dos Estados Unidos nessa época, até essa época, né? Muitos eram ainda os que haviam migrado da Europa para a América do Norte. E no dia 21 de janeiro de 95, a igreja chegou a 9 milhões de membros. E hoje, o quê? 20 e quantos anos depois? 27 anos depois, a gente já tem quase o dobro disso, né? Então a gente quase que ultrapassa esse tempo, só em menos de 3 décadas. Esse tempo, esse número, né, de membros é um tempo muito menor. Veja como o crescimento da igreja tem se acelerado. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, por participarem desse canal. Como eu falei no início, né? Espero que estejam gostando. Compartilhem esse vídeo, enviem para as pessoas. Deixem o seu like aí para ficar marcado que você gostou. E espero vocês semana que vem para o próximo vídeo, a semana 4 do quadro Aconteceu na História da Igreja. Até mais.